Meus irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais essa oportunidade, procurando, dentro dessas possibilidades nossas, diante de toda essa dificuldade que nós estamos tendo, conseguir, dentro dessas possibilidades, os instrumentos, as ferramentas adequadas para que nós possamos, então, continuar os nossos estudos. E, mais uma vez, é uma alegria renovada estar aqui presente com os irmãos do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Queridos irmãos, estamos agora aqui, então, nesse momento, desencarnando a saudade e mandando a todos o meu abraço fraterno e que continuemos as nossas tarefas com persistência, com muito afinco, determinação, para que sejamos uma ferramenta do alto a transmitir a mensagem do Mestre. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos, então, iniciar o nosso estudo fazendo uma prece inicial, primeiramente. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que nos acobertam e nos amparam, rogando ao nosso Pai Divino Criador a proteção, o amparo, a harmonia em nosso ambiente, para que possamos conduzir o nosso estudo e que ele tenha, como sempre dizia Kardec, o fim útil a cada um de nós para tocar os nossos corações, para que continuemos recobrando as nossas forças, continuando com o nosso pensamento fincado na esperança e realizando as nossas tarefas, doando a nossa melhor parte a todo o semelhante que encontrarmos no nosso caminho. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos fortaleça no nosso estudo de hoje. Que assim seja. Queridos irmãos, vamos então fazer uma leitura de uma prece de harmonização. Eu escolhi aqui do livro Agenda Cristã, ditado pelo espírito de André Luiz, e psicografia do nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier. A lição 19, no título Questão de Escolha. Procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário, então, que você possua imenso cabedal de amor para renová-los, sem fazer-se criminoso também. Busque identificar uma falta e achará inúmeras. Chegando a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios. Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não ferir-se. Fixe com demasiada atenção uma pedra da estrada e, em breve, o solo estará empedrado aos seus olhos. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir às asperezas da jornada. Aproxime-se do bem, procure-o com decisão e a bondade virá iluminar seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer
na guerra contra o mal. Graças a Deus. Meus irmãos, o estudo de hoje, né, que foi elaborado pela a equipe do Núcleo, tem como título Fatalidade, né? Nós vamos, então, estudar sobre a fatalidade dentro do Livro dos Espíritos. E uma coisa fundamental que nós temos que estar atentos, né, é que a reparação, ela sempre consiste em fazer o bem a quem se haja feito o mal. Então, todo o abrandamento, né, das consequências dolorosas das nossas ações, pelos esforços que façamos nesse sentido, né, são louváveis para que nós possamos, dentro desse abrandamento, atenuar os processos, né? A questão da fatalidade, né, conforme o estudo, e que nós vamos fazer apenas um resumo, não indo de pergunta em pergunta, né? Nós vamos ter todo o cabedal da nossa participação como espíritos que somos dentro dessa caminhada, né? As pessoas hoje em dia dizem o quê? Principalmente o espírita tem que ter muita atenção a isso. Está tudo escrito nas estrelas. A gente escuta muito comentário sobre isso. Um acontecimento, se ele, né, é positivo ou negativo, ele vai depender exatamente da nossa ação, daquilo que nós, dentro do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha, nós vamos realizar. Então, a fatalidade em si, ela não existe no termo de proporção que leve o espírito a ter uma determinação daquilo que vai acontecer. Todos nós sabemos, pela explicação espiritual, que nós, ao reencarnarmos, pela misericórdia do Pai Celestial, nós temos a oportunidade de estar resolvendo as situações que ficaram mal resolvidas. Tudo que fluiu no sentido do bem são conquistas nossas. E essas conquistas, a cada oportunidade que nós temos da vivência numa estrutura física, nós vamos seguindo, né? E, de alguma forma, vamos dando continuidade nesse sentido positivo, né? Agora, o nosso problema é que nós fixamos sempre as nossas atitudes, né, aquilo que envolve o nosso dia a dia, na questão do mal, daquilo que não nos é agradável, né? Então, existe uma valorização desse aspecto negativo muito grande, né? Nós estamos vivendo, nos tempos de hoje, exatamente isso, né? Então, nós estamos passando por uma dificuldade seríssima, né? Para quê? Para trabalhar exatamente a nossa individualidade num sentido de reverter esse pensamento. Isso demanda o quê? Esforço, determinação. E, como eu sempre falo aos nossos irmãos, nós gostamos muito de uma preguicinha, né? Estamos sempre botando as coisas em banho-maria, muito lenta, e o que ocorre? Essa preguiça faz a gente perder as oportunidades de ação,
não é? Então, todo esse processo, ele está nos proporcionando as oportunidades. As ferramentas são inúmeras que nos são dadas, né? E uma coisa que é importante, a gente fica sempre questionando, né, ao nosso próximo, as pessoas à nossa volta, os nossos parentes, os nossos queridos, e também, em algumas oportunidades, questionamos até ao Divino Criador. Por que estamos passando por determinada coisa? Então, vocês notem bem, o que não é agradável, né, sempre nos chama a atenção. E o que os espíritos sempre passam para nós, nas explicações que eles nos dão? Que nós vamos ser testados exatamente aonde somos falhos, onde nós colocamos o nosso espírito na posição de ter que reparar várias situações que estão à nossa volta. E é exatamente nisso que nós temos o trabalho envolvendo essas questões que normalmente são administradas de forma equivocada pelo ser humano. Não conseguimos compreender isso, né? Me faz lembrar um estudo de Haroldo Dutra Dias, onde também o nosso querido Divaldo estava presente, né? E ele passa uma informação muito importante e que nós começamos a refletir e trabalhar isso porque é difícil de compreender. Exatamente na vivência do Cristo entre nós, né? Haroldo, nesse comentário dele, fala da questão da cruz ser uma possibilidade. Aí a gente para e começa a refletir, né? E num primeiro momento fica difícil da gente entender essa colocação do nosso irmão. A cruz, uma possibilidade, por quê? Exatamente porque o nosso mestre, ele não era um espírito que tinha necessariamente que passar por provas, né? Um espírito de escola, o dirigente do nosso planeta Terra, no plano espiritual. Mas então, por que ele foi levado ao madeiro? Ora, ele foi levado ao madeiro exatamente por um julgamento em que Pôncio Pilatos, dentro da sua posição, poderia ter optado para que ele não fosse à cruz. No entanto, lavou as mãos, né? Então, envolveu o quê? Essa ação envolveu toda a humanidade, todos nós. E alguns de nós estamos hoje encarnados e tivemos lá, de repente, sendo até um daqueles que o condenaram. Então, é como eu digo sempre, questões mal resolvidas precisam ser resolvidas. E, felizmente, pela misericórdia do Pai, nós temos aí as encarnações para poder seguir na nossa caminhada num sentido positivo, rumo ao bem, para que possamos trabalhar em nós todo esse aspecto positivo, todo esse aspecto que vai nos levar ao entendimento dessa situação. Então, nós temos dentro da doutrina também um termo determinismo e livre-arbítrio, né? Tudo estava determinado. Não é bem assim, né?
Nós temos que analisar as coisas de uma forma que não existe esse aspecto de determinação. Nós temos uma espinha dorsal de ação. Então, e outra coisa, a grande maioria dos espíritos sabe o porquê das provas e que vai passar por elas. Ah, mas, irmão Kleber, por que isso? Tem realmente isso? Lógico, a grande maioria sim. Por quê? Porque somos espíritos recalcitrantes, estamos sempre, né, naquele aspecto das experiências, né, sempre contrárias às leis divinas. Então, nós estamos incorrendo exatamente em atributos que vão nos levar fatalmente a uma energia de reparação, pela nossa própria consciência. Quando nós chegamos no plano espiritual, né, e vamos fazer esse balanço, e os espíritos vão nos orientar a respeito exatamente dessas questões que não ficaram bem resolvidas, nós vamos, normalmente, cair num desânimo, né, num sentimento de dor, muitas das vezes, porque agimos mal contra um próximo e aquilo causou um remorso muito grande. E essa energia do remorso é que vai fazer o quê? O primeiro ponto para que nós possamos seguir na nossa caminhada no sentido de reparação, né? Então, o remorso, né, faz com que a gente reflita constantemente as situações que passam junto a nós, né? Aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós precisávamos, de alguma forma, ter consciência e, no momento da ação, nós não tivemos, né? Então, o que ocorre? Nós temos aqui uma questão, né? Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se reciprocamente? Pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos acontecimentos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Então, está aqui o nosso ponto. Normalmente, o que a gente vê no ser humano é o quê? Ele tem a dificuldade de assumir as responsabilidades dos seus equívocos, né? Daquilo que ele intimamente tem um entendimento de que ele, de alguma forma, falhou, mas ele não admite, né? Por quê? Porque o orgulho, né, não deixa que ele tenha esse entendimento. Por quê? Porque ele é preponderante, né? Ele tem a preponderância sobre nós. E é exatamente uma das vicissitudes, né, que sempre está em teste, né, a todo momento, a todo dia, toda hora. E nós precisamos, de alguma forma, sair desse aspecto. Então, todas as nossas ações, por insignificantes, né, que elas sejam, fazem-se acompanhar de certos efeitos que se vão superpondo uns aos outros. Em cada momento, vivemos em meio a esse conjunto de efeitos. A importância prática de adquirirmos conhecimento acerca das leis que regem a matéria e o espírito
reside em que, sabendo melhor quais serão os efeitos daquilo que fizemos, poderemos agir de modo a criar situações que nos aproximem da felicidade. Somos, por assim dizer, os construtores de nossos próprios destinos, como uma das mensagens do Evangelho, nós somos os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Então, a escolha é sempre nossa. Não adianta querer perpassar a responsabilidade para terceiros, né? Tudo que nós não conseguimos levar a um efeito, né, que realmente proporcione ao nosso espírito um caminho mais feliz, mais harmonioso, né? Porque todo o empreendimento onde nos traz felicidade, harmonia, né, paz de espírito, certamente já anteriormente tivemos o quê? As questões de dificuldade. Então, o esforço ele é proporcional exatamente a isso. Aquela prova que estamos passando. Então, é preciso que nós tenhamos a responsabilidade acima de tudo, para levar a bom termo essas situações. Seguindo, então, todas essas situações, né, que nós vimos aqui, tudo isso, né, são necessários, instrumentos necessários para esse nosso aprendizado e para a nossa evolução. Então, a doutrina, ela vai mostrar para nós, né, todas as causas e os efeitos pertinentes a essas causas. Agora, é preciso que nós realmente tenhamos um entendimento disso. Porque se não tivermos o entendimento dessa questão, né? Por exemplo, estamos passando por uma dificuldade. O orgulho está sendo preponderante em nós. Se nós não estudarmos sobre o orgulho, se nós não trabalharmos em nós, né, as energias para esse entendimento, toda vez que nós tivermos as situações de prova, nós vamos certamente novamente cair em equívoco, prejudicando assim a nossa caminhada. As oportunidades que temos à nossa volta, e elas são inúmeras, né? São inúmeras. A piedade, por exemplo, que é uma das virtudes, ela precisa estar tocando em nós. Para quê? Para que nós tenhamos uma convivência fraterna com os nossos irmãos menos afortunados, com aqueles que passam por dificuldade, com aqueles que têm fome, nos tempos atuais, aqueles que têm frio, né? Então, normalmente, as nossas casas espíritas fazem a campanha do cobertor, do agasalho. Então, tudo isso vai colocando o espírito em contato com os infortúnios, com as dores do próximo, que poderão ser as nossas. Então, é preciso que a gente tenha esse entendimento. É preciso que a gente trabalhe em nós todo esse aspecto de ter a movimentação de energia para reparar tudo isso através exatamente quando nós nos colocamos na posição de obreiros do bem, procurando realizar o bem ao próximo. Seguindo, então, o Espiritismo, ele vai mostrando para nós, né, essas causas dos acontecimentos mais importantes da nossa vida.
Agora, nem todos estão preparados para isso. Nem todos fazem essa pergunta interior, né? Quais são os acontecimentos importantes da nossa vida? O que é importante para nós? Na mensagem, né, de Jesus, ele falou uma coisa muito importante e deu o recado para todos nós, que nós buscássemos o reino de Deus, a sua harmonia, né? Isso é um fator preponderante. E a mensagem, né, do cristianismo redivivo, ela está calcada numa palavra chamada caridade. Então, o cristianismo revivido, a mensagem cristã, ela tem como base a caridade. Todo o espírito que realmente se esforça para isso, ele vai gradativamente alcançando os seus objetivos e também reparando esses seus compromissos. Então, ele vai ter um entendimento que as coisas que ele passa, né, não é porque está determinado que ele tenha que passar. Não é porque ele está fadado a isto. Ele pode ter até uma prova de reparação vindo exatamente para poder testá-lo. Mas vai depender desse seu entendimento se ele vai realmente sair de forma positiva ou negativa dessa vivência. Tá? Seguindo, os efeitos, né, desses nossos atos, conforme os contrários à lei que vela pela harmonia do universo, podem ser imediatos ou ocorrer em futuro mais ou menos distante. Então, eu costumo, dentro dos nossos estudos, sempre comentar que, dentro dessa escolha que o espírito tem de prova, e felizmente a gente vai ter isso, né, junto àqueles que são os arquitetos, planejadores da nossa encarnação. Né? Muitas das vezes o espírito chega e diz que ele quer passar por determinada prova. E a espiritualidade diz que ele ainda não está preparado para isso. Né? E norteia para um outro entendimento. Por quê? É aquele célebre ditado: Deus não dá uma cruz que nós não suportemos a carregar. Né? Então, essas provas, né, elas são proporcionais exatamente ao entendimento que a gente tem dentro daquele momento. Né? Então, isso tem um fator preponderante, que é o fator de nós termos a possibilidade de estar ajustando todo esse processo. Então, quando nós reencarnamos, a probabilidade que o Haroldo citou no estudo dele, ela existe a probabilidade de você acertar ou não dentro do seu livre-arbítrio, dentro da sua escolha, das escolhas que você faz. Então, no momento, é importante o quê? Que você esteja realmente com entendimento profundo daquilo que você está vivenciando. Que se você não tiver, novamente você vai ser um espírito recalcitrante e vai entrar nesse aspecto, né, de uma ação que está totalmente contrária ao que você mesmo planejou com os espíritos antes de assumir a sua estrutura física. Então, daí, uma coisa importante que nós temos que ter em mente: as pessoas à nossa volta
Nada que nos envolve tem responsabilidade das coisas que nós precisamos dar solução. Então, somos nós próprios, individualmente, que precisamos dar soluções a essas dificuldades. Podemos ter, sim, apoio, sustentação, muitas das vezes, das pessoas queridas e amadas que vão nos estar movimentando energias altamente positivas para que nós possamos vencer, né, essas provas. Mas nunca acharmos que isso, né, as provas que acontecem, elas estão determinadas num sentido absoluto. As coisas estão acontecendo, mas existe o aspecto relativo da coisa, né? Então, muitos autores espíritas, né, eles costumam referir-se à chamada lei de causa e efeito, né, ou de ação e reação, que regula as ocorrências da vida em um sentido amplo, englobando os eventos referentes ao ser espiritual. A lei de causalidade, restrita ao domínio da matéria, que as ciências ordinárias estudam, podem ser entendidas como caso especial dessa lei mais ampla. Então, a questão da escolha, o livre-arbítrio, né? E a relação dele com causa e efeito. Cada evento tem uma causa, em geral bastante complexa, né? Envolvendo múltiplos eventos anteriores. Então, vocês vejam aí a responsabilidade que nós temos, né? Antes de reencarnarmos, nós fazemos o balanço, ajustamos com a espiritualidade a questão da encarnação com o propósito de quê? De realmente conseguirmos levar a êxito a nossa encarnação. Muitas das vezes, falhamos, né? Recalcitramos no erro. Isso é comum no ser humano. Então, outras oportunidades surgirão. Agora, se ele permanecer recalcitrante nessa dificuldade, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que ele vai ter que ter uma encarnação compulsiva, ou seja, aí a determinante vai ser muito preponderante em cima dele, porque ele vai ter que passar por toda uma situação de muita dificuldade, né? E que ele vai ter que se esforçar muito para novamente não cair no erro, ou, pelo menos, atenuar esse processo. Então, a reencarnação compulsória traz esse aspecto assim mais abrangente e reforça mais ainda esse sentimento de fatalidade, né? Que dá uma visão como se fosse o absoluto, como nós vimos aqui. Os autores espíritas falam, né? Da lei de ação e reação, né? Num sentido amplo da coisa, né? Então, esse aspecto é importante por quê? Porque agora a gente começa a ter um entendimento de que e toda vez que nós escolhemos, junto com a espiritualidade, as provas, administramos isso junto com a espiritualidade, com os espíritos responsáveis pela nossa encarnação, por aqueles que vão ser os nossos tutores, né, numa determinada encarnação, para que deem o suporte, para que nós possamos levar a bom termo essa encarnação. Então, existe todo um aparato, todo um suporte, como disse aqui, muito complexo. Isso é uma complexidade muito grande, tá? E é preciso muito estudo, muito esclarecimento, porque as situações, elas acontecem, né? E muitas das vezes, aquele planejamento que a gente faz, né? Porque hoje em dia se fala muito em planejamento, planejar a vida, planejar isso, tudo bem. Só que o planejamento principal é do divino, não é o nosso. Muitas das vezes nós temos no nosso planejamento uma coisa que não vai ser positiva para nós. E nós entendemos como que vai ser positivo, e ela não é. Então, o que ocorre? Quando não tiver que acontecer, não vai acontecer.
né? Por quê? Porque a espiritualidade, o Pai, está dentro desse propósito dele, né? Que você realmente se esclareça e evolua. E para você se esclarecer e evoluir num planeta de prova e expiação, como o nosso, é constante o contato com as energias do mal, que elas é que são o nosso teste, né? Então, muitas das vezes a esposa difícil, o marido complicado, né? Os filhos nos testando, né? Os parentes mais próximos, pessoas que são queridas, são amadas. No entanto, pode surgir ali naquele meio uma raiva, um ódio, e isso certamente não vai levar nenhum espírito a bom termo, né, na sua encarnação. Seguindo, vamos então aqui, esses fatores, né, presentes para que esses acontecimentos se verifiquem, né, dentro desse aspecto de livre-arbítrio, relação de causa e efeito, né, nós temos, então, várias situações que vão nos levar a uma reflexão mais profunda, mais adequada, né? Então, vamos lá. Uma simples, que muitas das vezes nós temos até histórias dela, né? Na nossa literatura, né? O espírito está andando pela rua, né? E ele escorrega numa casca de banana e cai. Aí as pessoas dizem, isso tinha que acontecer, ele tinha que passar por isso. Aí houve uma fratura de braço, uma fratura de perna, alguma coisa nesse sentido. Nós entendemos isso o quê? Como um mal, né? E, muitas das vezes, isso pode ser uma situação que vai nos levar a um entendimento, a um esclarecimento, se nós buscarmos o porquê daquilo, né? O fato de nós escorregarmos numa casca de banana, às vezes, é uma imprudência nossa, né? É aquele negócio de estar correndo sem perceber as coisas, né? Se nós tivéssemos com um pouco mais de atenção, nós teríamos a visão da casca de banana e não escorregaríamos, não cairíamos. Era isso que ia acontecer. Então, esses processos, né, de atenuantes, eles são fundamentais. Aí, voltando ao nosso irmão Haroldo, por que da probabilidade da cruz? Isso era uma fatalidade? Não. O espírito que passou por isso não tinha nenhuma necessidade de passar por fatalidades, né? Mas o quê? Tudo aquilo que a gente viu como um mal, né? Essa figura da cruz, porque a cruz, na época de Jesus, ela era facultada aos malfeitores. Então, o entendimento que você teve é que ele era um malfeitor. Esse foi o julgamento, né? Então, você tem dois elementos ali, você solta um que é criminoso e condena aquele que é um espírito do bem. O próprio Pôncio Pilatos falou isso, esse homem é justo. Qual foi o mal que ele cometeu? Mas não usou da sua responsabilidade para ter uma ação diferente daquela. Aí a gente fica sempre naquele pensamento, mas estava escrito. Não, não estava escrito. Existia a probabilidade. Ela se efetivou exatamente pela incompreensão nossa. Mas existe o outro lado. Qual é o outro lado? O lado de trás da cruz, que é o que o Haroldo nos fala. Que é o quê? A salvação. A mensagem que veio passada, dentro de uma época de turbulência, né? De espíritos incompreensíveis, e que, pela mensagem que o Cristo trouxe,
nós temos que ater esse aspecto, o aspecto do bem, o aspecto de esclarecimento, o movimentar as energias para que o homem pudesse, de alguma forma, ter o entendimento desse reino de Deus, ter o entendimento de que estamos aqui não a passeio, mas para cumprir compromissos assumidos. Então, por isso é que a vida é difícil, é complexa. O ser humano é um ser altamente complexo, né? Emmanuel nos diz que o homem muda seu pensamento como o vento muda de direção. E é exatamente isso. Então, é preciso que a gente entenda que nós não podemos levar essa questão da fatalidade, né, como uma questão absoluta. Ela tem, a gente vai vivenciar um aspecto que vai nos colocar em alguma situação que nós vamos ser testados arduamente. Então, nós precisamos estar preparados para isso. Se não tivermos, como diz a espiritualidade, nós vamos ser levados de roldão. Não tem outra alternativa, né? Então, para que nós possamos já preparar para o nosso encerramento, eu trago aqui o quê? Uma mensagem que nós vimos, né, no livro do Espírito, a mensagem do Espírito de Hilário Silva, né, em que nós vamos ver exatamente essa questão que vai reforçar esse nosso pensamento do sentido da fatalidade não ser uma coisa absoluta, né? Ela é relativa, porque vai depender, na nossa condição de momento, a vivência que nós vamos ter. Mesmo que o compromisso seja um compromisso de que existe a probabilidade das coisas se executarem de uma maneira enfática na nossa existência. Então, a possibilidade do abrandamento das consequências dolorosas das nossas ações, pelos esforços que façamos nesse sentido, ela é ilustrada em conhecido episódio narrado por Hilário Silva no livro A Vida Escreve. A lição é o capítulo 20, né? Que fala sobre o merecimento. Então, vamos lá. Muitos de vocês vão recordar essa situação. E eu entendo que ela traz um norte muito importante para nós quanto a esse pensamento do aspecto de fatalidade. Saturnino Pereira sofre um acidente na fábrica onde trabalha, vindo a perder o polegar direito. Seus colegas e amigos comentam a injustiça da ocorrência. Então, olha só. Então, nós estamos julgando aí, né, a divindade e a própria escolha do Saturnino, que ele está com o véu, né? Então, terceiros emitindo julgamentos de uma situação que eles não conhecem, né? Apenas o quê? Viram o efeito. Nós precisamos buscar a causa. Porque todo efeito, ele tem uma causa. Então, seguindo aqui. Seus colegas, né, comentavam exatamente dessa injustiça da ocorrência, dada a grande dedicação de Saturnino ao bem de todos. Ó, então, nós temos um ponto importante aqui. Saturnino era um espírito do bem, desejava o bem a todos.
Aí, olha só, injustiça no acontecimento, ele não merecia isso. Por quê? Porque nós estamos focados no efeito e não na causa. Comparecendo à reunião mediúnica, em que colabora regularmente, um benfeitor espiritual espontaneamente lhe esclarece que, aí nós vamos saber a causa, em existência anterior, foi poderoso sitiante que, num momento de crueldade, puniu barbaramente um pobre escravo, moendo-lhe o braço direito no engenho. Então, aí está a causa. O que vai fazer para nós o entendimento do efeito produzido. Né? Com o despertar da sua consciência, o que aconteceu? Atrozes remorsos, olha o remorso aí. Atrozes remorsos torturaram-no no além-túmulo. Então, ele carregou, né? Tudo isso, e isso o espírito vivencia constantemente essa cena, né? Onde ele agiu completamente como se fosse um desorientado. Então, com esse despertar da consciência, esses remorsos, né, torturaram-no no além-túmulo. Deliberou, então, impor-se rigoroso aprendizado, programando um acidente para a futura encarnação, no qual perderia o braço. Então, vejam bem, ele ia perder o braço da mesma maneira. Ele estava com a probabilidade de perder o braço da mesma forma que ele fez em encarnação passada com um escravo, pela posição que tinha de autoridade. Né? Então, ele ia perder o braço. No entanto, sua renovação para o bem, né, testemunhada por suas ações, possibilitou que o acidente apenas lhe ocasionasse a perda de um dedo. Então, está aqui. Muitos de nós conhecemos essa história. Né? Então, na realidade, a probabilidade dele perder o braço da mesma forma, ela existia. Mas o que aconteceu? Isso era uma coisa que estava no programa. Mas pelas suas atitudes no bem, por ser um espírito bem, por ser um espírito que frequentava as reuniões, procurava se esclarecer, procurava estudar, o que aconteceu? Ele atenuou completamente esse processo e veio perder somente o dedo. Então, aquilo que muitos acharam injustiça, na realidade, foi, né, uma coisa que tocou a todos, mas existia uma causa, né, muito mais complexa nessa história, nessa vivência, nesses compromissos espirituais, e que ele, né, soube, através dos esclarecimentos, do seu esforço individual, né, levar a bom termo. Então, é isso, meus irmãos. Nós precisamos estar atentos a isso. Nos tempos atuais, nós passamos por uma dificuldade muito grande. Muitas pessoas dizem que é a fatalidade, né? Não. Existe um propósito divino dentro desse momento que nós vivenciamos. Não é uma fatalidade. Nós precisamos nos esclarecer para ter o entendimento. Né? Porque, senão, nós entramos num aspecto de não compreensão das coisas e começam a vir aqueles sentimentos que não vão levar a nossa encarnação a bom termo. Então, vamos procurar ter esse entendimento, vamos procurar, né, a paz do Divino Criador junto a nós, dentro dos nossos esforços, para que possamos seguir na nossa trajetória de aprendizado, dentro das nossas reflexões. Fica do dever de casa o estudo das perguntas, certo? Para que vocês possam tirar as suas conclusões. Por hoje,
ficamos por aqui no nosso estudo, né? E certamente, e colocando-nos à disposição, dentro das nossas possibilidades e do calendário da casa, para que nós possamos estar aqui numa nova oportunidade, com essa mesma vontade de aprender, de servir e ser um obreiro do bem. Vamos, então, agora, elevar mais uma vez o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, nosso Mestre, a todos os espíritos que colaboram com o Criador nesse nosso mundo, nesse nosso planeta. Rogando paz para o nosso planeta azul, rogando sabedoria e entendimento para os dirigentes das nações, rogando que tenhamos as atenuantes exatamente pelos esforços de cada um no bem, para que possamos passar por mais uma prova e esclarecer os nossos espíritos, nos preparando para as dificuldades futuras, que são as que estão reservadas para nós, com mais complexidade ainda, mas é preciso preparar o nosso espírito para outras provas consideradas, entre aspas, mais difíceis, né? Que Deus nos abençoe e nos guarde. O meu abraço fraterno aos meus irmãos do Núcleo de Estudo Espírita Chico Xavier, a bênção do Pai para todos vocês, que tenhamos uma boa noite, uma noite de sono tranquilo, reparador, amparados pela espiritualidade amiga e fraterna. Um beijo no coração de cada um, que todos estejam em paz, em harmonia. Graças a Deus.